Fala aí, meu povo, de volta aqui, mais um vídeo pra gente trabalhar. O vídeo de hoje muito importante, porque a gente vai começar a entrar nos códigos da inteligência, né, que Augusto Cury trouxe aí pra gente. E agora, a partir de agora, a gente vai entrar propriamente nos códigos da inteligência, a gente vai decifrá-los, tudo bem? O vídeo de hoje talvez seja o mais importante de todos os vídeos que eu fiz. Então eu vou resumir o que já foi feito até agora, porque a gente vai precisar disso agora. Vou detalhar mais, vou trazer mais ferramentas para vocês utilizarem para as práticas que a gente tem feito até agora. E a partir disso aqui que a gente vai fazer hoje, dessas práticas, desse entendimento, a gente vai utilizar as mesmas nos próximos códigos. Então, esse código de hoje é o código que você precisa entender para conseguir decifrar os códigos, digamos assim. Tudo bem? Então, prestem bastante atenção no vídeo de hoje. Assista várias vezes se for necessário. Tudo bem? Qual é o primeiro código da inteligência que a gente vai falar? O eu como gestor do intelecto. O que é isso? O que é o eu? O eu é o ser pensante. É o nosso lado racional do cérebro. Então é a nossa razão. Então quando a gente diz aqui o eu, é você pensando, é você sendo racional nas coisas que você faz. Tudo bem? Gestão. Gestão do intelecto. O que é gestão? Cara, gestão é uma palavra muito importante para isso aqui, tá? Para o que a gente quer para hoje. Quando a gente fala de uma boa gestão, isso está em todos os âmbitos, tá? Você pode falar isso, né, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, de qualquer coisa que você vai fazer. Se você tiver uma boa gestão do que você estiver fazendo ou do que você vai fazer, com certeza os resultados vão ser muito melhores e por mais tempo. Porque você ter e manter uma boa gestão te gera saúde, né? Então você se manter saudável, né? Digamos que você vai fazer, você está na sua profissão, né? Vamos trazer a profissão aí de novo que a gente já falou sobre. Se você não faz nada, você vai ficar para trás, você não vai crescer junto com todo mundo que está crescendo, você não vai desenvolver nada, você vai ficar para trás e aí vai dar ruim. Se você tem uma boa gestão da sua profissão, o que vai acontecer? Você vai se manter saudável dentro da sua profissão. Então, você vai ter sempre a manutenção sendo feita do seu trabalho. E essa manutenção te mantendo dentro do mundo da sua profissão, né, atualizado, você vai estar se desenvolvendo junto com todo mundo. Então, essa boa gestão faz isso, né, te mantém saudável durante todo o percurso, tá? Então, essa palavra aí dentro dessa frase é muito importante, tá? Então, o eu como gestor do intelecto. Então, somos nós, né, o nosso lado racional, sendo o cara, o ator principal que vai estar atuando no nosso intelecto. Nessas práticas todas que a gente vai estar fazendo, quem está fazendo é o eu. Tudo bem? Então tá. Então nessa primeira parte, eu vou resumir 3 coisas que a gente falou até aqui. Então se não tinha entendido, vai ser resumido, então não vou falar, né, tudo que eu já falei. Então qualquer coisa, volta nos vídeos anteriores e assiste um pouquinho, tá? Então primeira parte, a gente precisa, existem 3 coisas que a gente vai estar fazendo para que essa gestão aconteça de uma maneira boa, tá? Primeira coisa delas, filtro psíquico, filtragem. Quando você filtragem dos estímulos estressantes. Então, o filtro, o que é um filtro? Para que serve um filtro? O filtro, a gente usa um filtro para
deixar as coisas ruins que não servem pra gente fora e pegar só o que a gente quer. Então, se eu vou filtrar alguma coisa, eu vou pegar lá embaixo, depois do filtro, só o que eu quero. O que eu não quero vai ficar lá no filtro e eu vou jogar fora. Então, filtro psíquico é isso. Todo estímulo estressante que está chegando para você, você vai fazer um filtro desse estímulo. Você não permite que as coisas ruins dentro desse estímulo entrem e chegue só as coisas boas. Então eu não estou bloqueando o estímulo, tá? Vamos entender bem isso, que isso é importante. Não é um bloqueio. Eu não vou permitir que não... não pode entrar porque é ruim, é estressante. Não, não é assim. A gente filtra. Então eu permito que essa informação chegue até mim, mas eu filtro ela e ela não me estressa. Esse é o papel do filtro. Então toda vez que alguma informação estressante, algum estímulo estressante chegar para você, filtra ele, deixa ele entrar só com as coisas que você precisa daquela informação ou daquele estímulo. Tudo bem? Esse é o primeiro passo que a gente vai estar fazendo dentro desse trabalho do nosso cérebro, do nosso intelecto. O segundo seria uma higiene psíquica. O que é higiene? É limpeza, é fazer uma faxina, tirar toda a sujeira, todo o lixo, limpar tudo isso aqui dentro, manter tudo nos trinques, brilhando, tá? Então essa higiene psíquica é basicamente isso, né? Meus coleguinhas chegaram. Então a higiene é basicamente isso, é limpar o que já está sujo. Como que a gente faz isso dentro do cérebro? A gente reedita o que já está editado, faz uma reciclagem. Então o que já está ali, que está sujo, que não está servindo mais, está velho, está inutilizado, você pega ele e reedita ele de uma forma que seja bom para você. Tá? Você faz uma reciclagem daquilo ali. E aquilo vai passar a ser bom para você e não vai ficar ali largado, te fazendo mal. Tudo bem? Então, primeiro ponto, filtro psíquico. Segundo, higiene. Beleza. Terceiro ponto. O terceiro ponto seria construir suportes. Como assim? Vamos entender. Eu preciso criar, a gente falou sobre janelas, né? Eu falei sobre as janelas killers e janelas light. O que seriam isso? Janela killers são essas coisas ruins, né? Nossos medos, nossas fobias, nossos traumas, nossos problemas de uma maneira geral. A gente não quer isso dentro do nosso cérebro. Então o que a gente vai construir? A gente vai construir pensamentos bons. A gente vai construir suportes positivos para te manter nesse estado saudável. Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre isso, como fazer isso, o que seria isso, tá? Mas por enquanto vamos ter esses 3 pontos que são muito importantes como entendidos, tá? Então, chegou um estímulo estressante, o que eu faço? Filtro ele. Permito que ele entre, mas ele não vai me fazer mal. Legal. Já tinha feito a higiene, entrou um estímulo que não está sujo, legal, continua tudo limpo. Show de bola. Agora, recebi um estímulo muito estressante. Eu não consegui filtrar. Filtrei um bocado, mas ainda passou um pouquinho de estresse. Deu uma sujada na casa. Aí o que vai acontecer? Esses suportes que você criou vai te manter saudável mesmo perante esses novos estímulos estressantes que acabaram entrando. Entenderam? Então a ideia é essa, tá? Então esses 3 pontos aí são os principais para o que eu quero que vocês entendam por agora. Beleza? Primeiro passo concluído. Respira fundo aí, vamos dar sequência. A gente tem falado muito aqui nos vídeos, sobre saber da existência. E isso
é talvez o principal, né? A gente tem 2 pontos aí que a gente tem trabalhado em todos os vídeos, que é saber da existência de alguma coisa, conhecer o mecanismo dele, para eu poder trabalhar nesse mecanismo. Então, dentro desses passos de prática, né? Esses são os principais e são gerais, tá? Isso você sempre vai fazer, vai se utilizar para tudo. Quando você passa a conhecer um problema, esse é o primeiro passo. É saber da existência desse problema. Beleza, já sei da existência. Caramba, isso existe, né? Que interessante. Como que eu trabalho isso? Ah, vamos pegar o mecanismo dele. Como que funciona? Conheço o mecanismo? Ah, pronto, conheci o mecanismo. Então, de acordo com esse mecanismo que eu conheço, eu vou interferir nesse mecanismo. Tá? Então, eu sei da existência, eu trabalho no mecanismo. Mas aí tem um terceiro ponto que também é muito importante, que é entender e acreditar que isso realmente funciona e é bom para você e é positivo, tá? Então, entender a existência, saber a existência de alguma coisa, primeiro ponto. Segundo, trabalhar no mecanismo dessa coisa. E o terceiro é acreditar que esse trabalho que você está fazendo vai gerar resultado positivo, sim. Porque se você fizer por fazer sem acreditar, não vai adiantar muita coisa, não. Talvez realmente não adiante nada, tá? Então, acreditar que isso realmente vai funcionar, o que você está fazendo, essa prática, é importante. Tudo bem? Então, nessa segunda parte do vídeo, eu quero esse entendimento, que a gente também tem falado em todos os vídeos. Né? Então, agora a gente sabe da existência desse eu como gestor do intelecto. A gente já conhece o mecanismo que eu trouxe aí nos vídeos, né, e falei agora sobre o filtro psíquico, a higiene e a construção, né, dos suportes. Esse é o mecanismo. E a gente acredita realmente que isso funciona. Pronto, você tem tudo para começar a prática. Aí a gente chega no terceiro ponto do vídeo, e a parte mais importante e talvez um pouco mais complexa, mas também muito mais legal, muito mais interessante, porque é onde a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia e coloca isso para jogo, né? Que isso é o que eu quero trazer para vocês nesses vídeos. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar as ferramentas para se fazer. Então as primeiras ferramentas foi esse segundo ponto, de você saber da existência, conhecer o mecanismo e acreditar nesse trabalho dentro desse mecanismo. Beleza. Agora, como que eu trabalho? Quais são os treinos? Poxa, Márcio, eu tenho assistido até aqui, até assisti os outros vídeos de novo, né, para ver se eu realmente entendia melhor, porque fiquei um pouco meio assim perdido, não sei, porque eu não consegui entender o que é para ser feito. Ah, demorou, mas agora chegou. Agora eu vou falar isso para você, tá? Então se quiser anota aí, assiste de novo, pausa o vídeo para poder anotar, porque anotando a gente aprende muito mais e decora melhor. Apesar de não ser interessante decorar, a gente falou sobre isso, mas enfim. Vamos lá. Ferramentas. Primeira ferramenta que você vai utilizar nesses trabalhos do eu como gestor do intelecto é a utilização da arte da dúvida. O que é a arte da dúvida? É duvidar. Duvidar. Questionar, fazer perguntas. Mas por que disso aqui, cara? Cara, por que eu tenho medo de barata? Por que eu tenho fobia, sei lá, por que eu tenho medo de altura? Por que eu não gosto de ficar dentro de um elevador fechado quando ele, né, fica parado lá e fica nervoso, desesperado? Por quê? Então a primeira ferramenta é criar essa dúvida dentro do seu cérebro. O porquê que alguma coisa te incomoda, que alguma coisa te estressa, te deixa mal, tá? Então, o primeiro ponto, a arte da dúvida, o porquê que aquilo é assim para você. Depois que você criou a dúvida, você vai usar a arte da crítica, que você vai analisar isso.
esse medo, esse problema, esse incômodo. Então, se é um medo de barata, você vai analisar esse medo de barata. Caramba, por que eu tenho medo de barata? Caramba, a barata, ela é tão, tipo, é tão fácil de matar, né? A gente mata com tanta facilidade, tem tantos produtos para fazer isso, a gente tem tantos meios para se utilizar, para você não precisar ter medo da barata, entendeu? Então, assim, por que eu tenho medo da barata, gente? É uma barata. Então você está analisando esse seu medo de barata. Ou analisando esse seu medo de altura. Caramba, pô, eu tô aqui num terraço. Eu tô num terraço. É uma construção. Isso aqui não vai cair. O vento não vai me derrubar daqui. Então por que eu tô com medo disso aqui? Por que eu tô sentindo essas coisas? Então, essa análise mais esmiuçada do problema, da crítica que você fez inicial, da dúvida que você criou. Então você primeiro cria uma dúvida e depois você vai criticando ela. Claro, de forma construtiva, né? Você não precisa fazer crítica para te botar mais para baixo, né? Não. A ideia é melhorar, né? É construir coisas boas. Então, faz uma crítica construtiva. Faça várias críticas construtivas. Tudo bem? Então, essa é a segunda ferramenta que você vai se utilizar aí. Terceira ferramenta. Desacelerar os pensamentos. O que é isso? Eu vou trazer duas palavras para colocar vocês dentro de onde eu quero, dentro do entendimento perante isso, tá? E depois eu explico. Meditação e respiração. Então, o que seria desacelerar pensamentos? Ou o que seria pensamentos acelerados? Imagina que você, no seu dia, você tem trilhões de coisas para fazer. Não sei nem se isso é possível, né? Tanta coisa para fazer assim num dia só. Mas isso acontece com a maioria das pessoas. Aí a pessoa ela fica como? Cheia de pensamento ali, porque ela não está focando numa coisa só, ela está pensando em todos ao mesmo tempo. Ela está tá tentando resolver um problema, mas ela está pensando nos outros 10 lá na frente. Isso é pensamento acelerado. Isso não serve para nada, só serve para estressar, para bloquear sua mente, seu intelecto. E a gente não quer isso. A gente quer um intelecto totalmente aberto, fluido, né? Para você conseguir utilizar o máximo possível dele. Então, se você bloquear ele, você não vai estar utilizando nada dele, tá? Então, pensamento acelerado, pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, essa correria do dia a dia que a gente tem, não é legal. Então, a terceira ferramenta é você desacelerar seus pensamentos. Como que você faz isso? Caramba, Márcio, nunca ouvi falar sobre isso, não sei como é que é isso. Não, até já ouvi, mas deixei para lá, né? Porque como assim desacelerar pensamento? Para quem já medita, já entendeu o que eu estou falando. Porque a meditação, ela faz o quê? Ela promove esse vazio. É você fugir desse mundo que você vive. Né? Você ir para um local de paz interior. Então você esvazia sua mente. A meditação faz isso, é a busca desse vazio na mente. Isso é muito difícil? É muito difícil. Mas, por que eu trouxe essa ideia da meditação? Se você não sabe como fazer essa desaceleração, né, dos seus pensamentos, pesquisa um pouquinho sobre meditação. Porque a base da meditação é essa. Então, com certeza você vai ter... Eu não vou trazer aqui, até porque eu não faço meditação. Até já fiz, já trabalhei um pouco com isso. Já vivenciei, né, dentro desses meus estudos. Eu vivenciei uma época da minha vida a meditação. E é realmente muito legal. Traz muitos benefícios. Mas é difícil e exige muita prática. Então, pesquisa um pouco sobre isso, tá? Para você entender e conseguir utilizar para desacelerar seus pensamentos. Tudo bem? A outra ideia é a respiração, que existem técnicas respiratórias que também fazem a mesma coisa, também promovem essa desaceleração. Então eu trouxe essas duas palavras, meditação e respiração, para você conseguir ter uma fonte de pesquisa, né, para conseguir trabalhar nessa desaceleração. Tudo bem? Então pesquisem se você, não gosto da meditação não quero meditar não. Beleza, pesquisa sobre técnicas respiratórias, porque existem técnicas respiratórias para isso, para você relaxar, para você esvaziar sua mente.
e trabalhar nessa desaceleração de pensamentos. Tudo bem? Estamos no terceiro passo, né? O quarto passo, quarta ferramenta, e eu acho que é a mais legal. É a mais estranha, mais difícil, mas é a mais legal. E mais eficiente. Que a gente vai usar muito, e eu acho que era o que eu sempre quis trazer desde o início do vídeo, tá? Dos vídeos. Que é o quê? A mesa redonda do eu. Cara, isso é fascinante, né? Mesa redonda. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar em mesa redonda. Eu acredito que vocês saibam o que é uma mesa redonda. Né? Por exemplo, existem canais esportivos que fazem mesa redonda. E eles ficam debatendo lá o esporte e tal, enfim. Então, já tiveram programas, não sei se ainda tem, né, na televisão, mas eu acho que tem. Acho que Canal Futuro até tinha mesa redonda. E eles debatiam situações, informações, acontecimentos. Então, mesa redonda é isso. É colocar uma galera sentada numa mesa e conversar, debater, criar críticas construtivas e suportes dentro daquele problema. Caraca, Márcio, tudo bem, eu entendi essa ideia da mesa redonda. Eu sei que é uma mesa redonda, mas eu não entendi como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou fazer uma mesa redonda na minha cabeça? Não entendi isso não. Olha só. A ideia da mesa redonda é colocar todo mundo sentado para fazer um debate. Quem que vai estar sentado nesse debate? Você pode colocar várias coisas, né? Ou colocar uma ou outra só. Mas o principal que tem que estar sentado nessa mesa é o eu. O seu lado racional, a sua razão, você pensando. Esse ser pensante tem que estar nessa mesa. E quem mais você pode colocar nessa mesa? Seus problemas, seus incômodos, seus estresses. Então você pode fazer isso com um monte de gente ao mesmo tempo, com vários problemas ao mesmo tempo, ou fazer um de cada vez. Então essa mesa redonda, você pode fazer ela assim, fora do foco de tensão. Então, tipo, você tá tranquilão, relaxado, sentou ali na sua mesa, na sua cama, sei lá, deitado, do jeito que você quiser. Você vai criar uma mesa. Pô, mas como que eu faço essa mesa, né? Como é que é essa criação? É mental, gente, é mental. É uma representação mental. Isso é de acordo com o que você entende de mundo, tá? Então você vai criar a imagem mental para você de uma mesa redonda. Aí você vai colocar o eu lá sentadinho nela e o seu problema ou os seus problemas que você quer trabalhar nessa mesa redonda. E como que a gente trabalha? Com essas ferramentas que a gente trouxe. A arte da dúvida, a arte da crítica, desacelerando os pensamentos. Então você vai criar pensamentos, suportes, para combater um estímulo estressante, um medo. Então vamos voltar para cá. Ó. Isso aqui é o nosso medo de barata. Vou botar na frente do meu rosto, tá? Aqui assim, ó. Então esse aqui é o medo de barata. Ele é um estímulo estressante. É uma janela killer. E toda vez que o meu cérebro acessa ela tá gritante e ela bloqueia o meu intelecto, porque ela tá muito forte. Aí eu vou colocar ela na mesa redonda e vou fazer o quê? Vou criar vários suportes, vários pensamentos, críticas construtivas para minimizar esse problema que eu tenho com a barata. Colocando ela no lugar dela, né? A gente falou sobre isso nos outros vídeos, então você pode rever lá, aqui só rapidinho. Então você vai criar pensamentos que vão te dar suporte para combater esse medo. Aí ele não vai ficar assim, ele vai ficar assim ou assim. Se esses pensamentos de suporte forem bem fortes, bem feitos, bem trabalhados, bem treinados, eles vão ficar fortes o suficiente a ponto do medo da barata ficar assim, ó. Aí toda vez que você for viu uma barata, encontrou uma barata, essa janela aqui, ó, ela vai estar fechadinha, ela não vai estar ativa. Então você não vai sentir o medo da barata. Você até vai lembrar, caramba, eu tinha medo antes, né? Não tenho mais. É isso, tá? Esse é o trabalho da mesa redonda, fora do foco de tensão. Agora, a gente tem essa mesma mesa redonda dentro do foco de tensão, que é a outra ferramenta. E que é difícil de fazer. Porque o encontro com a barata te gera tanta coisa que é difícil de você se controlar nesse momento.
Então, como que funciona? Você vai fazer várias mesas redondas fora do foco de tensão, vai fazer esse trabalho da mesa redonda trabalhando esse seu medo de barata. Quando você encontrar a barata, você vai ter um suporte para combater aquele medo. E nesse foco de tensão, você vai fazer uma mesa redonda na mesma hora. Então você encontrou com a barata, ao invés de você reagir gritando, correndo, fugindo, enfim, você vai parar e vai pensar, vai analisar e vai fazer todo esse processo da mesa redonda naquela hora ali. Essas são as ferramentas que você vai utilizar a partir de agora, tá? Então antes a gente tinha várias técnicas que a gente estava utilizando, né? A ideia do saber da existência, conhecer o mecanismo, trabalhar dentro do mecanismo. Agora eu coloquei para vocês, eu agreguei ferramentas para vocês fazerem esse trabalho. Então agora que a gente entra de cabeça nesse trabalho, é agora que começa. Então quando você começa a fazer essa mesa redonda, é que você começa a ver os resultados. Tudo bem? Então, esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque uma parte muito importante que eu preciso que vocês entendam isso aqui com uma clareza maior. Então, se tiver dúvidas, escreve aí no comentário, faça com que essa dúvida chegue até mim, para eu tentar solucionar ela. Porque a gente precisa desse trabalho aqui do eu como gestor do intelecto para poder trabalhar todos os outros códigos de inteligência. Tudo bem? Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Não vamos prolongar porque passou mais do que eu queria. Então até o próximo vídeo, tá? Beijinho no coração de vocês e um abraço apertado. Fui!